Bem, esse cara que eu vou apresentar para vocês, eu não preciso apresentar, na verdade, né? Não preciso, né? O cara é diretor, o cara é dublador, o cara é ator, o cara é incrível, além de ter um coração maior do que a minha barriga. Então, vocês sabem que o coração dele é enorme, enorme, enorme. É ele! He-Man não, Garcia Júnior. Garcia, cara, que prazer enorme falando com você, como fã, em primeiro lugar, né? Agradecendo por você estar participando, cara, dessa ação que não tem palavras, né? Quem está assistindo desde o início da live sabe o sofrimento que passa esse nosso amiguinho. Então, Garcia, muito obrigado por disponibilizar esse tempinho para poder passar esse recado, bater papo com a gente. Tá me ouvindo, Garcia? Não, alô? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Mas o teu está dando... Tá bom, é porque tem um certo delay, então... É a mesma coisa que você. Está cortando. Deixa eu tirar uma tá coisa aqui. Para mim está perfeito. Então tá beleza. Então a única coisa que acontece é o seguinte, vai ter um delayzinho, que é normal também. Eu não vou conseguir te responder imediatamente, vai ter aí uns 4, 5 segundos até eu começar a falar. E aí você bebe o seu café aí? É café? O que você está bebendo aí? Café. A live hoje é longa, né, amigo? Isso aí. Isso aí. Não, então, exatamente. Aí é isso. Vai ter um certo delay, porque para você me responder agora demorou um pouquinho também. Então é exatamente isso. Assim, a gente vai ter que se comunicar com essa paciência entre a fala de um e outro ali para a gente ter uma resposta e uma pergunta. Mas a questão, querido, que eu estava dizendo aqui é o seguinte, sou eu quem agradece a oportunidade de estar com vocês e ajudar o Anthony naquilo que for possível, porque eu acho que a gente está aqui, cara, só para isso mesmo, entendeu? Para ampliar o eco da nossa voz quando a nossa voz pode atingir outra pessoa para fazer o bem. Então, se a gente consegue fazer isso, meu velho, é a melhor coisa da vida e é o que a gente tem que estar sempre prestando atenção para fazer. Então, você pode ter certeza que, independente do número de pessoas que estejam aqui hoje, eu espero que as pessoas, as poucas ou muitas que venham tocadas por esse sentimento e consigam ampliar essa voz aí cada vez mais, que é o que importa. Garcia, cara, eu não tenho como agradecer por você fazer isso. Eu te falei, mandei um direct para você, que na verdade eu entrei em contato com várias e várias pessoas, né? Meio artístico, principalmente, porque, queira ou não queira, você tem um contato aqui, um contato ali, um contato ali, um contato aqui, talvez chegue numa pessoa que possa divulgar até mais do que eu próprio, que eu sou minúsculo, né? Perante a bolha de internet e de pessoas conhecidas, sou minúsculo. Então, entrando em contato com você, né, e tentei com outros, e, como diz o ditado, agaram para mim. Mas, cara, você já curtiu meu comentário, respondeu de bate-pronto. Cara, eu fiquei extremamente emocionado, porque não se sinta velho, por favor. Mas você fez parte da minha infância. Mas eu sou velho, cara. Eu sou velho com muito orgulho, inclusive, porque só fica velho quem está vivo. Quem morre cedo é que não fica velho. Então eu espero ficar velho durante muitos anos ainda. Meu cabelo fique bem mais branco, que caia como o seu já caiu, que a minha barba caia também, e tá tudo certo. Na verdade, meu cabelo por aqui, cara. Na verdade, meu cabelo não caiu, ele se jogou, porque não aguentava mais aturar essa cabeça, né? E aí ferrou, lascou. Mas olha, eu queria te dizer só, antes de a gente começar aqui, eu só queria te dizer mais uma coisa, te interromper, desculpa, só mais um instantinho, para te dizer uma coisa que, para também não ficar tão chateado com o fato das pessoas não te responderem,
porque primeiro isso também é da vida, eu poderia também não ter te respondido, depende muito do tempo das pessoas, onde as pessoas estão. Eu, por acaso, por exemplo, voltei ontem de São Paulo, voltei, fui direto gravar, fui trabalhar, cheguei em casa tarde, super cansado, mas eu sabia que eu tinha esse compromisso hoje, e eu me comprometi exatamente porque eu sabia que eu tinha esse tempo. Muitas vezes as pessoas também não têm, ou nem olham mesmo, porque são muitas mensagens que passam pelas pessoas, e muitas vezes elas não são capazes de filtrar a quantidade de mensagem, ou até serem tocadas por uma determinada mensagem, entendeu? Porque acham que... E outro fator muito importante também é acreditar numa coisa de uma pessoa que elas não conhecem, não sabem do que se trata, e uma série de outras questões, às vezes, também, que colocam as pessoas em dúvida. Mas o que eu sempre penso é o seguinte: eu, quando posso, e muitas vezes talvez também tenha ignorado outros apelos e outros pedidos, eu faço o possível para atender dentro das minhas possibilidades, evidentemente. E porque eu penso assim também, tudo bem, a minha opção é a de fazer a minha parte. Se a outra pessoa está fazendo alguma coisa errada ou meio torta, azar é dela, dentro da vida dela, o que aquilo vai acarretar para a vida dela, para o caminho dela e para tudo mais, né? Então, eu digo assim, tem vários fatores, às vezes, que fazem com que uma pessoa não te responda num momento que você estava esperando essa resposta. E talvez eu já tenha feito isso várias vezes na minha vida e talvez eu faça algumas outras tantas. É isso. Pois é. Não, eu entendo. Mas a gente acaba ficando chateado pelo fato do que é, né? Não é chamando para uma entrevista, um bate-papo, não, mas é justamente para participar, porque o que eu digo, hoje, o meu canal não é meu canal é do Anthony, eu sou apenas um interlocutor para tentar fazer chegar nas pessoas, né? Que de repente você deixa de tomar uma cervejinha que sai R$ 2,99, em vez de tomar meia dúzia, toma 5 e esse R$ 2,99 ajuda ele, né? Lá no início da live teve a reportagem, a gente bateu um papo, né, com a mãe do Anthony. Cara, ele passa por muitas coisas, né? Tá certo que ele não é o único, infelizmente, não, mas é a criança que nós decidimos ajudar. Então, claro, se nós conseguirmos ajudá-la, iremos passar para uma outra, com certeza, né? E assim por diante. Mas, cara, eu estou falando como fã, tá? Eu estou me segurando para não chorar, porque eu sou teu fã. Cara, sabe? Começando, todo mundo sabe que você começou lá no Pica-Pau, né? O Pica-Pau, cara, quem ouve a tua voz agora não faz a mínima ideia que você tenha dublado o Pica-Pau. Mas também você era jovem. Que idade você tinha, Garcia, nessa época? Eu tinha 10 anos. 10 anos, meu Deus. Tá aí, porque assim, ó, o teu pai é da dublagem, né? Tua mãe também, né? Tua mãe chegou a dublar até a April, lá das Tartarugas Ninja, se não me engano, né? E seu pai chegou a trabalhar com você no Conan, né? Ele fazia o papel do seu pai, né? Mas pelo fato dessa família artística, você entrou nisso ou você tinha curiosidade de fazer dublagem? Ou foi só pela família mesmo e tal? Como é que foi isso? Não, eu acho que você tem razão, foi exatamente pela família, mas não pelo motivo que a gente possa imaginar de a família querer que eu fizesse isso, muito pelo contrário. Nem a família queria que eu fizesse isso e nem eu queria fazer isso, porque eu vi o que os meus pais passaram de dificuldade na vida exatamente por estarem nessa área, nesse meio, que é um meio muito difícil. As pessoas costumam só reverberar, evidentemente, porque é o que dá interesse, o sucesso. Mas existem milhões de atores talentosíssimos que também passam por necessidades e situações muito complicadas que hoje, e até por conta da pandemia, por exemplo, ficaram impossibilitados de pagar suas contas, de botar comida na mesa para os seus filhos. Então, não é uma profissão fácil de forma alguma. E eu, tendo passado por isso junto com os meus pais durante a minha vida, eu tinha toda a certeza disso também e sabia muito bem o que era a situação. Então, não era uma coisa que a gente planejava para o meu caminho,
mas aconteceu naturalmente, porque eu estava lá, eu estava, entre aspas, no lugar certo, na hora certa, e poderia ter sido, na verdade, o lugar errado na hora certa, porque isso poderia não ter me trazido absolutamente nada, como já não trouxe para tantos colegas talentosíssimos, talvez com muito mais talento do que eu, inclusive. Porque, na verdade, até usando como referência, porque eu assisti desde o início, né? Aí fiquei até às 10, onde eu fiz a minha live, né? Porque eu faço a live de segunda a sexta às 8 da noite. Mas como você estava no Vilela, eu não fiz, mandei os meus inscritos, vocês vão se lascar, porque eu tenho que assistir o Garcia. E aí eu fiquei até às 10, às 10 eu comecei a minha live, só que aí eu assisti depois, né? E eu vi que até quando você começou com o Pica-Pau, o diretor do desenho não queria dirigir você, porque você era muito jovem, não tinha experiência nenhuma, na verdade, né? Nunca tinha feito nada, né? Mas aí o teu pai te bancou, né? Conta essa história para nós, Garcia. Foi o que eu sempre digo, brinco, e é sério também, que eu entrei nessa profissão por puro nepotismo mesmo, porque minha mãe insistiu demais para que eu fizesse o teste, porque se ela não tivesse insistido, eu não teria feito o mesmo, porque eu era muito tímido, e eu sou tímido, ninguém deixa de ser tímido, a gente aprende a lidar com a timidez. Então, essa minha timidez naquele momento me atrapalhava para querer fazer alguma coisa nesse sentido, mesmo porque me disseram que era uma brincadeira, e mesmo porque eu não tinha a menor vontade de seguir uma carreira onde eu via meus pais passarem dificuldade. Então não fazia sentido para mim, sob aspecto algum. E aí tudo bem, quando você ganha o negócio, e claro, aí vem a paixão que vem de estar dentro da profissão e ser parte dela, mesmo quando você não entendeu que ela já te escolheu bem antes de você ter escolhido ela. E aí, consequentemente, meu pai falou, bom, claro, se você não quer dirigir, e com razão, ninguém deixou de entender as razões do diretor, nem meu pai, nem eu depois, quando soube do ocorrido, porque era uma coisa meio kamikaze mesmo, meio estapafúrdia, porque um cara que nunca dublou na vida, sem experiência, inclusive de vida, porque tinha 10 anos de idade, começar protagonizando um ícone da animação que era o Pica-Pau, é uma coisa meio surrealista, é uma coisa meio fora de esquadro. Então, tudo bem, ele fez o que talvez 80%, 90% das pessoas fizessem no lugar dele. Só que aí meu pai tomou a frente e, graças ao nepotismo, eu estou aqui hoje. Ô, Garcia, tem uma pergunta aqui do Volney. Ele está perguntando assim, Garcia, seguia sempre um texto ou colocava a sua cara nos personagens? Isso vinha especificado no texto, olha, você tem que ser mal, você tem que fazer isso, fazer aquilo, ou como é que era? Não, eu acho que assim, eu acho que eu entendi bem a pergunta, assim, ou seja, se eu seguia ipsis literis o texto, ou se eu colocava alguma coisa que fosse a minha cara. E eu respondo a ele que não exatamente diretamente a minha cara, mas sim alguma coisa que fosse a cara da personagem e que eu pudesse buscar em qualquer recurso ou ferramenta de ator que eu tenho dentro de mim. Porque é o que você faz, é impossível você se desligar também do que você é para fazer alguma coisa. Mas você busca bagagem de referências para chegar num determinado aspecto daquele personagem. E, claro, isso é muito importante, eu sempre procurei fazer. Nunca, jamais quis deixar, tipo, tá aí, fazer um trabalho burocrático, digamos, né, daquilo que estava proposto. Eu sempre tentei trazer com muito carinho para o mais próximo que eu pude do entendimento que o diretor e eu, como ator, estávamos tendo daquela personagem. Legal. Ô, Garcia, me diz uma coisa. Eu sei que para todo dublador, né? Isso a maioria também sabe. Todo dublador ele tem que ser ator, né? Me diz uma coisa. Eu acredito, na minha pequena ignorância, que eu acho que você fazer a dublagem de uma animação é mais difícil do que fazer um live action. Porque no live action você vê a expressão, até corporal e tal, das pessoas, eu acho que mais vívida, né? Do que uma animação. Eu estou errado ou é a mesma coisa ou a dificuldade é a mesma? Eu não acho que você esteja errado. Eu acho que você tem esse ponto de vista e é o seu ponto de vista. Eu já não tenho esse ponto de vista.
eu acho que depende muito, na verdade, é da produção em si, né? O que a produção está propondo. Porque quanto menos ela propõe, e quanto mais, entre aspas, pobre ela for de recursos originais, cabe a você, como a pergunta do Volner, né, se não me engano, o nome Volney. dele, cabe a você, Volney, cabe a você trazer mais elementos para tentar enriquecer aquilo, não desrespeitando a ideia original. Mas aí independe de ser um filme live action, de ser uma animação live action, porque a questão é assim, se o projeto é pobre, a gente pode, não necessariamente a gente precisa ser junto, a gente pode arrumar recursos para deixar aquilo ali mais interessante, sem deturpar e sem subverter a obra. E quando a coisa já é muito rica, então basta você não ter muito cuidado para não ultrapassar aquilo que a proposta original já está muito bem indicando para você. Porque às vezes também tem isso, né? A vontade de querer fazer é tão grande que você acaba passando a mão, quer dizer, errando a mão e passando do limite, passando do sal, passando da pimenta, daquilo que você devia colocar para fazer o tempero certo. Então, eu acho que para mim depende disso, da produção em si, e não se é um live action ou se é um animado. Legal. O Garcia, aproveitando, vou fazer duas perguntas e uma mais ou menos, né? Primeiro, o teu trabalho mais fácil, que foi assim, mamão com açúcar, como se diz, né? O mais difícil, que você passou aquele perrengue legal, e a diferença da dublagem, como era antes, né? Ali, até anos 90, acredito, início de 2000, e do que é para hoje, né? Principalmente com o advento de pandemia e tal. O que mudou muito, o que não mudou, e o que você acha que pode até melhorar para a dublagem em seguida, depois disso tudo? O mais difícil é difícil de dizer, porque eu acho que todo trabalho, independente de qual seja, tem um desafio muito grande. E eu nunca passei um perrengue, na verdade, no trabalho. Né? De falar assim, putz, esse trabalho aqui tá difícil no sentido de que eu quero ir embora, tá difícil no sentido de que eu quero deixar esse trabalho. Né? Eu nunca abandonei um trabalho, por exemplo, então não tenho essa lembrança de um trabalho difícil a ponto de ser impossível. E para mim difícil todo trabalho é difícil porque exige toda a minha atenção e toda a minha dedicação, independente se é uma produção boa ou ruim. Agora, o mais fácil é aquele que eu não fiz ainda, provavelmente de segunda-feira. Eu não fiz ainda, então esse está fácil para burro. Esse foi muito fácil. Esse está bacana, mas segunda-feira vai se tornar difícil igualzinho a todos os outros anteriores. Legal, cara, legal. E quanto à dublagem? E com relação... Pois é. Bom, a dublagem mudou muito, né, ao longo desses anos, evidentemente, e tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, como tudo na vida. E aí não vai saudosismo, não, vai só uma observação crítica verdadeiramente de alguém que conhece o que faz. Né? Eu não tenho falsa modéstia com relação a isso. Eu conheço o que eu faço, eu conheço meu métier e eu sei o que ele representa. Então, o lado mais positivo é que a tecnologia trouxe uma série de benefícios para o trabalho, que fez com que o trabalho ficasse mais rico no sentido de você conseguir diversificar o trabalho. Ou seja, de você trazer, por exemplo, atores, bons, excelentes atores, que nunca tinham trabalhado nessa área, mas que não tiveram que desenvolver uma técnica que muitas vezes também engessa o ator para chegar num resultado satisfatório dentro do trabalho em si. Porque, como eu disse, o que importa sempre é o resultado final do trabalho, aquilo que você está fazendo para a produção. E a desvantagem também é a tecnologia na mesma proporção. Porque, antigamente, como a gente gravava todo mundo junto, você tinha a dificuldade e o lado ruim de ter uma captação deficiente, porque todo mundo ficava no mesmo microfone e muitas vezes a sua voz não era captada de uma forma muito clara e muito boa, porque você estava mal colocado. Não havia possibilidade de ter 10 microfones dentro do estúdio e cabines separadas, porque isso não existia isso, exatamente porque
todo o material era muito caro. Ainda hoje as coisas ainda são caras, mas nem tanto, se tornam mais acessíveis, porque a tecnologia permite termos acesso a equipamentos com excelência digital num preço mais acessível, mas, de qualquer maneira, essa facilidade tecnológica também trouxe a possibilidade de você ter um estúdio em qualquer lugar, no banheiro da sua casa, no quarto da sua casa, né, debaixo da escada. E isso, por um lado, entre aspas, dá um dinamismo no trabalho, mas também dá exatamente na mesma proporção a falta de qualidade do trabalho, porque você não tem, ao mesmo tempo que você poderia ter a possibilidade de ter uma captação muito melhor, você já não tem, e você está captando em qualquer tipo de ambiente, e isso também é um tiro no pé, porque acaba deficitando o trabalho. E o fato de você também gravar separado das outras pessoas, você tem que adquirir outro tipo de técnica para fazer com que o que você está passando ali no teu trabalho seja uma coisa real, seja uma coisa verdadeira. E uma coisa positiva que eu acho de hoje em dia também é que o trabalho do diretor verdadeiramente fica muito necessário. Embora muitas vezes isso não aconteça ainda hoje, como também não aconteceu no passado. Então, você vê que o fato de alguma coisa forçar a barra para que algo aconteça, para que melhore, nem sempre quer dizer que aquilo ali vai acontecer daquela forma e que vai melhorar daquela maneira, né? Evidentemente que nesse momento de pandemia, essa questão toda tecnológica foi a tábua de salvação de vários colegas profissionais que se colocaram ali disponíveis para trabalhar e para continuar tocando sua vida e pagando seus boletos, exatamente porque tiveram a oportunidade e a possibilidade de sobreviver dessa maneira e conseguir pagar as suas contas porque conseguiram trabalhar. O outro lado da questão é que também isso traz uma certa comodidade, que aí, depois de um tempo também, o cara acha que ele está muito bem para tocar a vida dele assim, porque, claro, aí vem a conveniência, que aí é o tiro no pé também. O cara fala, agora eu não quero sair de casa para trabalhar, porque é chato, entendeu? Me deslocar para cá e para lá, e eu posso fazer o meu trabalho de casa. Só que aí também ele está prejudicando uma série de empresas que investiram alto em tecnologia, em segurança dos materiais que são entregues das empresas multinacionais para esses estúdios, e está dizendo, bom, eu quero que tudo isso exploda, porque eu já resolvi meu problema ficando em casa, e agora eu quero ficar em casa para sempre. Tudo bem, é uma saída, mas eu não sei até onde isso também não é também pensar no coletivo, né? Eu dizer assim, não, é porque o cara é empresário, então o cara é empresário, eu quero que ele se dane. Não sei se é por aí também, né? Então você vê que tudo abre um leque muito grande, uma série de questões paralelas e subjetivas, que a gente pode ficar aqui até amanhã, todo mundo vai reclamar e ninguém tem razão. Pois é, porque na verdade esse negócio de pandemia acabou complicando muita coisa, né? E até complicou e também, ao mesmo tempo, como você falou, abriu esse leque das pessoas poderem fazer o trabalho em casa e tal, tem tudo isso. Garcia, pergunta de uma pessoa que está aqui no chat, o Silva Filho, ele perguntou para você. Garcia Júnior, já se encontrou pessoalmente com alguma estrela que dublou? A exemplo do Isaac Barnavitz, né, que muitos não sabem, é a voz do esqueleto do He-Man, que encontrou o Hugh Jackman no programa do Danilo, né? Já aconteceu isso com você, não? No caso do Isaac, por conta do Wolverine também, né, que ele dubla, e o Hugh Jackman foi entrevistado pelo Danilo, e acho que, e aí o Isaac foi lá, exatamente. E foi muito bonito, emocionante aquela cena ali do encontro, porque, além de tudo, o Hugh Jackman é esse ser humano que acredita na mesma coisa que eu, né? Eu não conheço o Hugh Jackman, mas eu tenho certeza que ele acredita. Não existe essa coisa de estrela. Existe profissional de qualquer tipo de área, e a área que a gente trabalha tem visibilidade. Então, assim, eu nunca encontrei uma estrela, porque eu nunca saí do planeta Terra, então nunca encontrei uma estrela. Agora, os colegas que eu dublo lá do outro lado, que estão do outro lado do mundo, ou estão lá nos Estados Unidos, ou estão do outro lado da força aqui, né, do outro lado do Atlântico, ali na Europa, para mim são pessoas absolutamente iguais a qualquer outra pessoa, como eu sou, como todo mundo é, na minha visão, não tem nada de mais nem de menos, mas eu não me recordo de ter
tido esse encontro, mesmo porque também nem tenho, casualmente, por exemplo, se eu dublasse o Hugh Jackman e tivesse tido aquela oportunidade de encontrar aquele ser humano ali, com certeza, mas seria pelo ser humano, não pelo cara que faz o Wolverine ou pelo Hugh Jackman em si. Porque isso, para mim, não quer dizer absolutamente nada. Eu já vi muita gente com fama que isso passa, porque a vida passa, inclusive, né? Então, assim, lá mesmo no meu papo com o Vilela, por exemplo, eu falei do Sir Laurence Olivier, talvez a garotada, quase ninguém hoje em dia saiba quem foi, óbvio que aí vai correr lá pro Google e vai se inteirar, e isso é muito bom também, isso é muito positivo, mas o que eu digo é isso, as coisas passam. Então, todo mundo passa, ninguém é estrela, até as estrelas, inclusive, né? Aquele brilho que a gente está vendo é de algum astro que já morreu, né? É alguma coisa que foi, explodiu, morreu, e a gente está vendo o brilho que está chegando agora aqui no nosso universo, daquilo que já aconteceu há milhões de anos luz daqui, e numa galáxia muito, muito distante, como se diria em Star Wars. Então, que eu me recorde, não. Não, eu já contei da coisa de ter dirigido com Schwarzenegger na estrada, mas, quer dizer, lado a lado, né? E sem saber que era ele, inclusive. Mas foi só isso, assim, que... Ah, não, peraí, lembrei, tá vendo? Eu estava falando aqui porque eu estava tentando buscar alguma coisa nesse sentido. Quase ninguém vai saber de novo quem é, mas eu dublei em alguns filmes um cara chamado Tite Marin, ou Marin, que é um ator de uma dupla da década de 70 chamada Cheech e Chong, que fazia um tipo de comédia meio riponga dos anos 70 americana. Por riponga, entenda o que você quiser ligado a certas substâncias que o Siqueira Júnior diria que é uma coisa que e acaba com anel para fazer a rima do final. Então, assim, era uma dupla de atores que fazia esse tipo de filme na década de 70, que eram muito engraçados. E eu fiz alguns filmes dublando o Tite Mari. E aí, uma vez, eu estava em Los Angeles por uma mixagem, e ele estava lá, e eu estava também envolvido no projeto do Pequenos Espiões, que era um projeto da Disney, empresa na qual eu trabalhava, e ele estava em Los Angeles, porque ele, na verdade, ele é americano, né? Ele, embora tenha esse tipo mexicano, ele é descendente, mas ele é Tex-Mex, né? Ele é meio mexicano, meio texano e tal, e estava em Los Angeles para se dublar em espanhol, na versão em espanhol do Pequenos Espiões. Então ele estava dentro do escritório. Legal. E aí ele estava lá e eu soube. E aí eu fui lá e falei assim, eu quero conhecer, quero falar com ele, porque eu já dublei ele no Brasil. Sim. Então eu fui. Aliás, obrigado por ter me lembrado disso. É Luiz, não é o nome da pessoa que fez a pergunta, né? Não, Silva Filho. Silva, filho, desculpa, Silva. Então, Silva, obrigado por ter levantado isso, porque eu fiquei puxando aqui pela minha memória, lembrei disso, depois eu vou botar uma foto minha com o Tite Marin no Instagram para vocês saberem quem ele é. Mas, enfim, esse cara eu tive o maior prazer de conhecer, porque foi uma coisa super leve, quer dizer, não é, ele não ficou, oh meu Deus, e eu também não fiquei, oh meu Deus, é porque ele estava dentro do mesmo estúdio e falei, oi, tudo bem, ó, eu sou o diretor da área de dublagem do Brasil e soube que você estava aqui, eu só queria te dizer que eu já te dublei lá, tal, vamos tirar uma foto? Porque eu acho que esse momento é bacana. Ele falou, claro, tal, vamos tirar uma foto, tiramos uma foto, conversamos brevemente, e foi uma delícia. Então, você vê, não é uma estrela, seja lá o que isso queira dizer, né, no sentido do que as pessoas considerem isso, porque quase ninguém conhece esse cara, mas foi maravilhoso ter conhecido o Tite Marin e ter tirado essa foto com ele. E dessa vez, então, sim, conheci alguém que eu dublei. E foi muito legal. Que história, história bacana. Ô, Garcia, eu estou passando aqui perguntas, o pessoal está aqui, está fazendo perguntas, então eu vou passar para você, tá? Mas eu vou fazer uma pergunta por favor, para não perder a minha. É o seguinte, agora, de um tempo para cá, com o advento da internet, então todos conhecem, né, o rosto dos dubladores. Antigamente a gente conhecia, associava aquela voz com aquele artista, né? Bruce Willis, fica até hoje, eu assisto filme mais novo com ele, para mim não é o Bruce Willis, porque não é mais a voz do falecido, esqueci o nome dele, que fazia magistralmente. Milton da Mata.
o Walter da Mata. Fazia magistralmente a voz dele. Newton. Então, para mim, Newton da Mata. Quando eu vejo o filme do Bruce Willis, para mim, parece que não é o Bruce Willis. Né? E o mercado de dublagem brasileiro, eu acho que se não é o melhor do mundo, se não é o melhor, está entre os 2 ou 3, porque ainda mais no Brasil é uma... Na verdade, o brasileiro em si, ele gosta de assistir filme dublado, né? Não tem essa. Dificilmente você vai ver um brasileiro assistir um filme legendado. Mas aí a pergunta, antes dessa história de internet, de todo mundo conhecer quem é o dublador e tal, para ir em uma padaria, por favor, me veja 10 pães. Era um negócio meio complicado, né? O pessoal conhecia. E aí, emendando, né? A pergunta da nossa amiga, a Danila Abdala, pergunta: você dublou o Príncipe Eric, de Pequena Sereia, Gaston e a Fera, de A Bela e a Fera. Qual você mais gostou de fazer? Pergunta gigante. Tá. Então vamos lá, vamos tentar. Eu sou um senhor, eu sou um cinquentão, então tem que agora pensar em tudo que tem para responder. Vamos lá. Primeira questão que você colocou da dublagem. Peraí, eu estou pensando agora aqui na coisa de ter conhecimento, mas não foi essa a primeira pergunta. A primeira questão que você colocou não foi isso. Foi sobre uma coisa. Me ajuda aí. Que eu falei que o brasileiro tem essa coisa de assimilar a voz. Beleza, deixa eu pegar por aí. Ok, não, é que você falou assim, não, a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, é a melhor do mundo. Eu sempre gosto de dizer isso quando alguém levanta esse negócio. Não existe campeonato mundial de dublagem. Então é impossível a gente dizer onde estamos, com que tipo de medalha estamos no ranking mundial, do campeonato mundial inexistente da dublagem. Mesmo porque é o seguinte, para o italiano, a nossa dublagem é uma porcaria. Por quê? Porque ele não vai entender nada. Então, assim, não faz sentido comparar uma coisa que não tem comparação. O Lulu tem uma música que fala: ninguém faz no Brasil, ninguém faz rock brasileiro. Alguma coisa assim, ninguém faz melhor rock brasileiro do que no Brasil. Não se faz rock. Em outro lugar do mundo não se faz bem rock brasileiro como no Brasil. E é exatamente isso. Rock brasileiro só pode ser feito por brasileiro. Então, assim, dublagem brasileira só pode ser apreciada realmente pelo brasileiro. E claro que o brasileiro vai dizer: nossa, a dublagem é a melhor do mundo. Mas você fala todos os idiomas? Você tem a fluência em todos os idiomas para saber se a dublagem dos outros idiomas é ruim ou é boa? É impossível dizer isso. Porque, assim, não tem como. Você tem que ter a vivência dos outros países para entender as adaptações, as questões todas, porque, assim, a questão de sincronismo e labial, você sempre vai achar que está fora quando você vir outro idioma dublado. Por quê? Porque no português, o nosso cérebro já se acostumou àquela diferença da labial. Então, a gente já introjectou essa ideia de que a nossa língua, com aquela coisa meio que a boca bate, mas não bate perfeitamente, está tudo certo. Se você vê isso numa outra língua que você não compreende, você só vê o defeito. Você só vê o fato de tudo estar errado. Um exemplo muito claro disso são as novelas mexicanas, que as pessoas sempre costumam dizer que são muito mal dubladas, quando é uma grande falácia. Elas são muitíssimo bem dubladas. O problema das novelas mexicanas é que o espanhol, tendo uma proximidade muito grande, uma similaridade grande com o português, algumas palavras são exatamente iguais e outras são completamente diferentes. Então o teu cérebro fica assim: agora encaixou perfeito, agora saiu de sincronismo, agora encaixou e agora saiu, agora encaixou. É uma porcaria. Já o inglês, como é totalmente diferente, é muito difícil você ter a noção de que o sincronismo bate. Então o teu cérebro dá um bypass nesse entendimento e vai direto para o tá maravilhoso, se a interpretação estiver maravilhosa, se algumas pausas tiverem sido obedecidas e se a escalação foi bem feita. Então está aí a explicação e de novo, eu não estou desmerecendo a dublagem brasileira, eu só estou dizendo que é impossível dizer isso. A gente está num momento de vida já há algum tempo com a necessidade de dizer que o meu é melhor do que o seu,
que o meu é maior do que o seu, que o meu é mais gostoso do que o seu. Não tem isso, cara. A gente é diferente. É só isso. As pessoas são diferentes. E assim, e obviamente, como a gente fala português, é isso aí que a gente tem. E outra coisa, a nossa proximidade com o mundo da dublagem é que, por uma questão política também, nós fomos obrigados a assistir filmes dublados durante 40 anos. Então, foi uma coisa exigida pelo governo, que todos os filmes de televisão fossem dublados. O que eu também, eu não tô, veja bem, eu não estou aqui criticando, não sei se isso foi bom ou se foi ruim, tá? E também não me cabe colocar esse tipo de questão, porque eu sei muito pouco sobre isso para querer arrotar grandeza aqui, ou regra de se isso foi positivo ou negativo. Eu acho que isso é trabalho de sociólogo, eu não estudei para isso, então eu não tenho como te dizer. Mas o fato da gente ter essa aceitação pela dublagem, que muito me honra, está muito ligada também a uma questão dela ter sido imposta durante um grande tempo da nossa existência. Então, e hoje em dia, muito me honra o fato dela não ser mais uma coisa imposta e muita gente ter a vontade de saber quem é, acompanhar, gostar, curtir e ter essas pessoas que fazem dublagem como uma referência de alguma coisa dentro do meio artístico. Então, isso é muito positivo também. Legal. Agora, a última pergunta eu esqueci. E aí eu perguntei, antes da internet, o pessoal conhecer o rosto do dublador, né? Como era chegar numa padaria e se acontecia muito, e, por favor, pelos poderes de Grayskull, 10 pães. Essa coisa, o que dava, né? O pessoal perguntava isso e aquilo. E a outra, a pergunta da nossa amiga. Aí você faz essa e depois eu já retorno com a pergunta da Danila. Tá. Então, assim, na padaria é mais difícil, mas era mais fácil isso acontecer em elevador, mesmo porque eu não vou chegar na padaria e falar, por favor, porque talvez, se eu fosse o padeiro, eu iria me internar. Se tivesse no lugar do padeiro, eu falaria assim, vem cá, por favor, alô, hospício, tem um maluco aqui que está precisando de um remedinho, vocês podem trazer um remedinho, uma camisa de força urgente para essa criatura? Então, isso não rolava na padaria, né, porque eu nunca fiz essa linha de chegar na padaria e falar, me dá 10 pães dessa forma. Mas no elevador, assim, e muito em táxi, em transportes, né, públicos, assim, que eu peguei na minha vida, ao longo da minha vida, e na época não tinha Uber ainda. Hoje em dia, as pessoas no Uber reconhecem, mas já me reconhecem também fisionomicamente e tal, né? A era do Uber já tem essa ligação. Inclusive, o rapaz que me levou lá para o Vilela na sexta-feira, enfim, foi uma conversa agradabilíssima, porque o cara disse que me acompanhava, conhecia meu trabalho, ficamos conversando sobre o trabalho. Então, isso é muito bacana e eu fico muito feliz com isso. Antigamente, mas os profissionais, principalmente do volante, que são pessoas que têm que estar com atenção no trânsito, mas aí aguça mais o auditivo, esses caras sempre foram feras em me reconhecer minha voz, em saber que eu já tinha dublado isso ou aquilo, e a gente sempre bateu altos papos e papos muito gostosos por conta dessa capacidade deles de reconhecer voz. Legal, Garcia. Não, eu me referi ao pedir o pão, mas é por causa do timbre da voz, né? Por favor, me dá 10 pães. O cara, peraí, essa voz eu já ouvi, né? Fica essa coisa. Não, quando eu ia na padaria, eu falava, 2 pães, por favor. Fica complicado. Mas vamos à pergunta da nossa amiga a Danila Abdala. Pergunta, você dublou o príncipe Eric, de Pequena Sereia, Gaston e a Fera, de A Bela e a Fera. Qual você mais gostou de fazer? Com certeza, desses 3, Danila, com certeza desses 3 foi o Gaston. Porque o bonzinho é sempre chatinho. O bonzinho, você vê, vou aí no que aconteceu na entrevista de sexta-feira mesmo. Eu falei 3 horas e meia. O que causou impacto para algumas pessoas foi uma coisa que eu nem disse, e aí a pessoa querer torcer uma coisa que eu disse foi o que me incomodou. Então a vilania sempre é aquilo que incomoda, sempre é aquilo que cutuca o teu olho, entendeu? A tua cabeça. Então
E, na verdade, isso é bom, porque isso é um grande exercício para a vida. Até, né, eu hoje fiz um vídeo, botei no meu Instagram, colocando os pingos nos is e os pontos e as vírgulas no seu devido lugar. Eu vi. E algumas pessoas falando assim, poxa, não fica triste não fica chateado. Mas eu não estou chateado, porque isso realmente me faz a exercitar a minha retórica, o meu pensamento e esclarecer as coisas. Mas assim, porque veja bem, eu não tenho problema nenhum de ter falado alguma coisa e assumir o que eu falei. Agora, distorcer o que eu falei, não. Isso é que, e aí é que tá. E isso já acho que é uma coisa de trabalho de vilão. E aí eu Tirar o gosto do trabalho contexto. do vilão exatamente porque ele me exercita a sair da minha zona de conforto. O cara que quer me derrubar sempre me ajuda. Porque para esse cara eu vou provar e mostrar que ele não vai me derrubar. Entendeu? E eu vou ter que me fortalecer para não cair nos trancos da vida. Porque quem está me ajudando, quem está junto comigo, e eu não estou reclamando, não, tá? Pelo amor de Deus, continue me ajudando e me amparando. Eu não quero que ninguém que gosta de mim comece a tentar me derrubar agora por conta do que eu estou dizendo. Danila, o que eu estou dizendo é o seguinte: é que o vilão é sempre aquele cara que te faz pensar fora da curva. Por isso que também nas entrelinhas, que eu não gosto de ser aador de regra, como o meu querido amigo aqui disse anteriormente, né? A mesma coisa eu digo com relação a essa coisa da vilania e tal. Eu não acho que a gente tenha que ser vítima e nem fazer papel de vítima. Então, é muito bom você ter consciência de quem você é e de onde você quer se colocar, exatamente porque é isso que te faz ter o exercício. Por isso é que a gente não deve criticar e ficar de encher o saco das pessoas e ficar cancelando pessoas. Deixa as pessoas falarem o que elas quiserem. Porque, primeiro, se aquilo ali estiver errado, isso só reforça o que é certo. E segundo, se você sabe que aquilo ali é errado, você não vai se juntar àquilo, né? Se você está com medo de que as pessoas vão se juntar ao errado, é porque você acha então que o mundo está errado. Então, de repente, o mundo pode não estar errado. Quem pode estar errado é você. Então, aprenda a ouvir aquilo que você não concorda. Aprenda a olhar para aquele que você acha que está errado e só reforçar o teu lado bom sendo certo, mas não querendo destruir o outro. Então, isso que eu acho que é bom em toda a história de vilão. Porque daqui a pouco, senão, não vai ter mais vilão na história. Vai ter um monte de gente boazinha, vai ter um monte de gente legal, tal, e aí vai ter um monte de gente que nunca se exercitou para tomar uma porrada na vida. Essa, entre aspas, né, porrada que as pessoas falam, não fica triste, porque não sei o que. Eu não fiquei triste, porque eu estou acostumado. Eu aprendi na vida, através dos meus pais tal, que a gente leva porrada, que a gente tem que criar casca para passar pela vida. Então, para você criar casca para passar pela vida, você tem que conhecer o bem e o mal, e saber discernir entre um e outro, se colocar do lado do bem, mas falar assim, o mal está ali, e está tudo certo, e deixa ele se manifestar, porque eu quero mais é que ele se manifeste para que eu fique longe dele. Se todo mundo começar a fingir que é bonzinho, ou ser bonzinho dentro da minha opinião e do meu conceito, evidentemente, porque isso é um conceito muito relativo também, mas se todo mundo tiver igualzinho, eu não sei mais para onde eu vou. Eu não tenho mais escolha para fazer. E eu quero continuar fazendo as minhas escolhas. Então, o Gaston, sendo daquela forma arrogante, prepotente, imbecil, preconceituosa, ele me ensina que aquilo ali eu não quero para mim. E muitas vezes eu posso estar agindo daquela forma também em outros tantos aspectos sem perceber. Só que alguém pode chegar e fazer esse paralelo para mim e falar assim, putz, você me pegou, cara. Hoje mesmo aconteceu isso na live aqui. Eu tenho um amigo que eu postei um negócio lá e ele falou assim, cara, você postou, mas não postou o link para ir para a live. Aí eu falei assim, caramba, a pessoa procura lá. Só que aí eu parei e pensei assim, peraí, a pessoa procura lá, deixa eu procurar para ver se eu acho. E eu não achei. Aí eu voltei lá para esse meu amigo e falei assim, cara, você tinha toda a razão, Avatar Real. Aliás, um abraço para você. Eu falei, você tinha toda a razão. Eu fui lá, busquei e não achei. Então eu fui, produzi o link, botei o link no meu stories e falei, ó, clica aqui e vai lá. Então, mas a gente só está atento com relação a isso se a gente já não se acha pronto e preparado para tudo. Se eu achasse, tipo, pô, que besteira que esse cara está falando. Ora, Avatar Real, não seja imbecil. É só procurar lá, meu querido. Como o Gaston faria, eu ia quebrar a cara.
Então ali, hoje eu dei uma de Gaston sem querer. E aí ele me alerta para quão importante é ter uma referência como essa para saber que eu não posso seguir essa referência. Porque nós todos, como seres humanos, fazemos exatamente essas coisas que a gente é falho, porque a gente é humano. Exatamente. E até mil desculpas, porque a burrice foi minha de não ter colocado o link para você. Putz, eu nem. Não, imagina. Cara, eu tava numa pilha tão grande. Na verdade, eu estou nessa pilha a semana inteira. Estou naquela loucura e tal, e convida isso, e para você planejar tudo para sair um negócio bacana, não que saia profissional, eu não sou profissional porcaria nenhuma, eu quero que saia uma coisa legal, uma coisa, o mínimo bem feita, né? Quanto ao caso de sexta-feira, eu falei para a Dona Onça é minha excelentíssima esposa, né? Que ela que manda aqui em casa. Falei para a Dona Onça, nós estávamos assistindo o filme, a parte que eu não vi, né? Quando passou a parte lá da dublagem do Enrolados, eu falei para ela, isso vai dar zerda. Vai dar zerda. Porque tem essa história de cortes, porque eu faço cortes das minhas lives, só que eu faço o corte, eu falei de um carro que é podre. Então, o corte que eu vou fazer do carro que é podre, e o título será O Carro é Podre. O problema é que eles fazem os cortes e aí usam um título para transformar em clickbait, né? Para ter. E aí faz essa. Eu falei para minha senhora, digo, vai dar zerda, vai dar zerda. Mas, voltando ao assunto, esqueci isso aí, são águas passadas. Eu vi o vídeo que você fez hoje explicando. Não, mas não, olha só, mas não vai dar, porque é exatamente isso. Não tem problema nenhum. Ali, a pessoa que fez aquilo, fez também para ganhar seu dinheirinho e tal, tá tudo certo. E pode mandar para mim. Agora, não vai ficar nunca sem resposta. E a minha resposta nunca será agressiva, não, vai só ser no sentido de elucidar, de chegar e falar assim, olha só, não é isto, é isto aqui, você quer saber como é que foi? Chega aqui junto. Não quer ficar com aquela impressão e aquele discurso? Tá tudo bem também, porque eu não quero controlar a cabeça dos outros. As pessoas são livres para pensar o que quiserem, mas eu também me sinto no direito de dizer, não é isto, e tá tudo bem. Então, tudo bem. Quantas vezes acontecer, quantas vezes eu vou me colocar e explanar a coisa. Agora, isso não vai me tirar o sono, isso não vai, porque a casca aqui está bem grossa e está tudo certo. Eu sou absolutamente responsável por tudo que eu faço e por tudo que eu falo, para o bem e para o mal. E está tudo bem. Não, eu entendo, Garcia, mas é complicado, porque queira ou não queira, vem sempre um encher o saco. Cara, eu fui hateado porque eu ia fazer essa live para ajudar um menino, e aí eu falei para outros canais, poxa, retransmitam a live. Claro, eu tenho que autorizar. Cara, tá autorizado, retransmitam a live, né? Para que outras pessoas conheçam. Mas teve, cara, sempre tem o hate, né? Garcia, eu só peço o seguinte, quando você precisar se retirar, já me avise, tá? Que eu também não quero ficar tomando o teu tempo, porque eu sei que tu tem problema. Agora? Tá saindo agora? Agora? Não, porque o que eu te falei é isso, assim, como eu demorei para entrar, eu posso ficar mais 5 minutinhos, mas a questão é aquela, eu tenho realmente horário de almoço de família, né, porque eu fiquei a semana toda fora, mas, enfim, é isso. Então, mais 5 minutinhos, se você precisar fazer alguma consideração final, alguma coisa assim, tamo junto. Tá, então, na verdade, eu vou te pedir duas coisas, que eu não posso deixar de pedir, né? Por favor, claro. Como é que o He-Man falava? Sou obrigado a perguntar, cara. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, guardião dos segredos do castelo de Grayskull. Aqui comigo está o Anthony, meu fiel amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força! Anthony se transformou no lindo homem guerreiro e eu me tornei He-Man, o cara que está dizendo para você, Anthony, que vai ficar tudo bem. Legal. Agora foi... Garcia, e outra, claro,
antes de você sair, você tem que dizer hasta la vista, baby, porque senão não vai ter a mínima graça, né? E outra coisa, aí eu quero, primeiro, antes de terminar, quero agradecer do fundo do meu coração, tá? A sua atenção, o seu carinho não por mim, mas pelo que é essa live. Dizer que eu já sempre fui fã de você. Época de dublagem do He-Man, a gente não sabia quem era a pessoa, não tinha internet, a gente só ouvia, né? E aí depois conhecendo e vendo algumas coisas suas, eu acabei me tornando mais fã, não fã da voz, mas fã da pessoa. Então, muito obrigado, de coração mesmo, e suas considerações finais, e terminando, claro, com hasta la vista, baby. Que eu tento imitar, mas a voz é uma josta, não vai sair boa nunca. Não, a voz tá belíssima, rapaz. O dia que eu ficar rouco, eu já sei quem eu vou chamar para me substituir. Deixa comigo. Tá bonito esse. Então, olha só, o que eu queria deixar aqui de mensagem, do fundo do coração, primeiro, é te parabenizar pela tua atitude de querer ajudar outra pessoa, que eu acho que a única coisa que serve nessa vida é isso mesmo, cara. Por mais que esteja, que hoje em dia seja meio babaca, né, ou as pessoas achem babaca dizer isso, né, que a gente só serve se a gente estiver aqui para servir, mas a realidade é essa, cara. É isso aí. Quem não entendeu isso ainda é porque ainda está, né, vazio, eu acho, que na vida mesmo, e infelizmente vai demorar um pouquinho mais para entender e aprender isso. Então, parabéns pela tua iniciativa. Eu desejo ao Anthony uma recuperação e que ele consiga o que ele precisa para isso, né, que é o tratamento, que são os remédios, que é tudo que é necessário para que ele consiga passar por essa doença, que é muito grave. Desejo força à família dele, né, a mãe, a toda a família, muita força nesse momento, porque não é uma coisa fácil mesmo a gente ter um bebê numa situação como essa. Desejar todo o meu carinho, que as pessoas tenham esperança e que a gente tenha esperança de que tudo vai ficar bem e que também a gente possa contribuir e colaborar, porque eu vi que está aqui na live mesmo o link para o Pix, e não precisa ser com quantias imensas, pode ser com qualquer quantia, e a gente está sempre pensando no seguinte, não importa o que seja, importa é que a gente consiga fazer com que o Anthony saia dessa situação e ajude a ele ter os remédios que ele precisa e o tratamento que ele precisa para continuar nessa luta diária que é viver. Então, é só isso, é tudo isso. Obrigado pela oportunidade que você me deu de estar aqui com você. Cara, eu que tenho que agradecer. Para encerrar, eu digo para todos vocês, com muito carinho, hasta la vista, baby. Cara, obrigado. Fique com Deus. Saúde para você e a sua família, que você sempre continue a ser essa pessoa maravilhosa. Obrigado, Garcia, do coração. Obrigado, querido. Obrigado. Tchau, tchau. Cara, que legal, né? Desculpe não colocar mais perguntas de vocês para o Garcia responder, porque ele tem um compromisso dele, e mesmo assim foi 1 hora, mas foi 1 hora maravilhosa, que infelizmente passou muito rápido, e, cara, muito legal, agradecer a participação de vocês. A live não terminou? Não, a live vai até quase 9 da noite ainda, eu ficarei aqui azucrinando a vida de vocês e pedindo, vamos lá, olha ali o Pix, façam o Pix pro Anthony, ajudem, vamos salvar o Anthony, ele precisa da nossa ajuda. Você sabe, ele é um bebê de quase 2 anos, ele precisa tomar a Zolgensma, que custa, pasmem, $2.125.000. Cara, transformando isso, dá quase 12 milhões
de reais. Quase 12 milhões de reais, é muita grana. Mas ele precisa fazer outras coisas. Então, vamos dar um pequeno acalento para o coração desse anjo. Deixe de tomar uma cervejinha hoje. R$ 2,99, 3 pila. Doe para o Anthony. Não vai fazer mal a você, sabe? Então, eu quero agradecer. Cara, é muito, muito legal, tá? Vonei, fazer um corte do He-Man falando do Anthony. Cara, ficou muito massa, né, cara? O Garcia é demais, né, cara? Eu tô aqui engasgado ainda, eu tô quase chorando, sabe? Porque é muito especial isso, cara. Muito especial. Cara, eu já era fã dele, agora, incondicional, né?